Olá, alunos. Bem-vindos à disciplina de Serviços de Rede. Eu sou o professor Alex Dias, estarei com vocês aí nesse mês, trabalhando com a disciplina de Serviços de Redes e trabalhando com as questões aí de aplicação cliente-servidores, diversos serviços que nós temos nas redes de computadores. Espero que aproveitem o curso. Está aqui o meu e-mail. Se precisarem de alguma coisa, quiserem tirar alguma dúvida, é só escrever, é só perguntar. Então vamos lá, vamos começar. Bom, hoje nós vamos falar sobre a aplicação cliente-servidor e os nossos objetivos para essa aula é que você seja capaz de compreender o conceito dessa arquitetura cliente-servidor, que você possa conhecer os elementos fundamentais dessa arquitetura. São vários elementos e eu vou indicar isso para vocês durante a aula. Diferenciar os sistemas que são orientados e os que não são orientados à conexão. Vamos ver o que é isso, que conceito importante na arquitetura cliente-servidor é este. E vamos trabalhar com o nosso primeiro servidor para essa semana, o servidor web, o servidor Apache, que trabalha com o protocolo HTTP. Nas próximas aulas, nós teremos a oportunidade de trabalhar com outros servidores. Muito bem. O modelo cliente-servidor, o nome já é bem sugestivo, ele indica que nós vamos ter dois componentes importantes. Aqui na figura, ao lado esquerdo, nós temos a figura do cliente, então o cliente é sempre um usuário, e do outro lado, aqui à direita, na figura, representando um servidor, um computador que vai atender às requisições que esse usuário possa fazer. Independente do tipo de computador, independente do tipo de recurso que esse servidor também possa oferecer, essas conexões podem ser feitas em qualquer tipo de máquina. Normalmente o servidor é uma máquina um pouquinho melhor, uma máquina que contém um pouco mais de hardware robusto, enfim, para poder atender às requisições de diversos clientes que possam fazer a conexão. Nessa figura também são mostrados os principais elementos da arquitetura cliente-servidor. Vamos acompanhar aqui à esquerda. Aqui à esquerda, todo cliente ele precisa de ter um endereço IP. Vocês já estudaram aí a respeito do que seria o endereço IP, a localização da interface de rede desse cliente. Ele precisa de uma porta lógica, vou explicar na sequência o que seria uma porta lógica, e um aplicativo. Para a aula de hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar com um navegador. Então, o navegador Internet Explorer, Firefox, Chrome, enfim, esse seria o aplicativo do cliente para fazer a conexão no servidor, se o servidor for HTTP. Aqui no meio, representando por essa nuvem aqui a internet, então a conexão entre o cliente de uma ponta, o servidor na outra ponta, passando pela internet. Como isso acontece lá na internet e nós não temos um caminho único, ou seja, os dados que saem daqui não tem um fio que está ligando o seu computador a um servidor localizado na outra ponta do mundo, a gente diz que essa conexão aqui ela é uma conexão um pouco mais tênue. Nós chamamos essa conexão de socket, justamente porque eu tenho diversos caminhos aí por onde os dados vão passar. Então, somente o cliente sabe que está conectado no servidor e o servidor sabe que está conectado com esse cliente. Os roteadores, os elementos que fazem essa conexão intermediária aqui dentro da nuvem da internet, não têm conhecimento dessa conexão. Então, nós chamamos isso de socket. Bom, do outro lado, nós temos também o servidor. Para ser localizado, nós precisamos conhecer o endereço desse servidor, a porta lógica, que eu vou falar daqui a pouquinho. E o servidor também tem um aplicativo. Se o cliente tem um aplicativo aqui que era o browser, como eu mencionei no início, o servidor também tem que ter um aplicativo. E hoje nós vamos estudar o Apache. Todo aplicativo ele tem um arquivo de configurações e um arquivo chamado de daemon. Cada servidor tem esses dois tipos de arquivo. O arquivo de configurações serve para que nós possamos fazer algumas alterações nos parâmetros de funcionamento do servidor. E o daemon é como se fosse um executável dele. É o daemon que vai ativar ou parar o serviço desse servidor. Observem também, curiosamente, aqui colocado do lado do servidor uma orelha, um ouvido. Nós dizemos que o servidor ele possui alguns modos de funcionamento.
Quando o servidor está pronto para receber chamadas ou receber solicitações do cliente, nós dizemos que ele está no modo escuta ativo, ou no modo listen, né? A palavra em inglês também é muito usada. Ele pode também estar no modo oculto, no modo desligado. Não basta somente ter instalado o aplicativo no servidor, é preciso dar um clique duplo lá para que ele esteja ativo, esteja funcionando. Tá? Então, estes são os principais elementos de uma aplicação cliente-servidor. Essa figura deve aparecer em todas as aplicações que nós vamos ver nesse curso. A de hoje, eu repito, vai ser a aplicação de HTTP. Bom, então, como eu disse, vamos entender o que seria a porta lógica. Bom, quando um cliente vai conectar no servidor, ele precisa dar informações de, além do endereço IP, que é a localização desse servidor na internet, ele precisa localizar também qual é o aplicativo que aquele servidor está sendo apresentado, né, está apresentando. Da mesma forma, o cliente também tem que informar para o servidor qual é o aplicativo de origem que ele está executando. Essa informação de aplicativo no cliente e no servidor, nós utilizamos o endereço de porta lógica, que é um número que representa essa aplicação. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Olha só, o HTTP ele trabalha com a porta 80. O que significa porta 80? Significa que quando um usuário quiser acessar um servidor HTTP, ele vai indicar o endereço IP daquele servidor e a porta a qual ele está atendendo, que é a porta 80. Por que a gente tem que fazer isso? Nós temos que fazer isso porque o mesmo servidor pode estar com outras aplicações sendo executadas. Então não basta o endereço. Dentro do endereço do servidor, qual aplicação estou interessado? É na porta 80, HTTP. Estou interessado nas portas 20 e 21, então o protocolo é o FTP. Estou interessado em fazer um DNS, a porta é a 33. Estou interessado em mandar um e-mail, a porta do SMTP, que é o servidor de e-mails, é a porta 25. Bom, nós vamos estudar essas portas, nós vamos fazer algumas configurações e aí você vai ter um entendimento um pouquinho melhor a respeito dessas circunstâncias. Mas fica aqui a dica de dar uma verificada também em outros conteúdos sobre portas lógicas. Aí mais uma porta, a porta do recebimento de e-mail, o POP, que é a porta 110. Muito bem. Como eu disse, né, o servidor ele tem que estar ativo, ele tem um arquivo de configurações e tem um arquivo daemon para ser executado. Quem define qual é a porta que o servidor vai utilizar, quem define qual é o máximo de clientes que ele pode atender, enfim, quem define as especificações de funcionamento de um servidor. Bom, essas definições são escritas num documento chamado de RFC. A abreviatura de RFC é Request for Comments. É um documento internacional que descreve as principais aplicações cliente-servidor. Vou dar um exemplo do que seria a principal aplicação cliente-servidor. Imagine que você tenha um computador que vai ligar com outro computador na internet, né, o servidor, e esse servidor ele execute a seguinte tarefa. Você informa o número e ele te devolve a raiz quadrada desse número. Ora, essa é uma aplicação trivial. Embora seja uma aplicação cliente-servidor, ela não é uma aplicação assim que fundamentalmente vai mudar o mundo, vai alterar os rumos da história e da informática. Por isso, não há que se fazer uma documentação sobre este tipo de servidor. Agora, se eu estiver falando de uma aplicação em que eu hospede minhas páginas na internet e o cliente, através de um navegador, acesse essas páginas, conteúdos, e através dos links acessem outras páginas, enfim, eu estou falando do aplicativo HTTP, o www que nós conhecemos, e esse sim foi um aplicativo muito importante aí para a história da internet. E aí este merece ter uma RFC, ou seja, um documento que descreve como esse aplicativo funciona. Tá? Bom, quem coordena essa série de documentos, esses RFCs que descrevem cada aplicativo, é o IETF. Então ele vai coordenar se o aplicativo é importante ou não e vai escrever uma documentação para que o usuário possa trabalhar em cima dele. Bom, agora vamos num outro conceito, que é o estabelecimento daquele socket, aquela conexão que eu mostrei na figura anterior,
do cliente a servidor. O conceito é o handshake de 3 vias. E nós vamos falar de um sistema chamado sistema orientado à conexão. E daqui a pouquinho também o que seria o não orientado à conexão. Observe. Bom, o handshake de 3 vias ele é um procedimento de conexão entre o cliente e o servidor, lembrando que eles estão conectados através da internet e não de um cabo. E esse procedimento ele faz uma solicitação explícita de uma conexão entre o cliente e o servidor. Ou seja, quando o cliente quiser conectar com o servidor, ele precisa enviar uns dados, um pedido explícito de conexão, solicitando: servidor, eu preciso conectar com você. Quando isso acontece, quando há esse pedido de conexão, nós dizemos que o sistema é orientado à conexão. E o que seria esse handshake de 3 vias? Bom, seria que esse pedido ele acontece em 3 vias, em 3 etapas. Vamos ver. Do lado esquerdo, então, nós temos o cliente. Do lado direito, o servidor, uma figurinha representativa. E antes que a conexão, antes que os dados sejam transmitidos, observe. O cliente faz uma solicitação para o servidor. O servidor processa aquela solicitação, mas ele tem que fazer uma confirmação para saber se o cliente realmente quer fazer aquela conexão. Então essa seria a segunda via do handshake. E finalmente o cliente faz a confirmação dizendo que realmente tem interesse em fazer a conexão. Então isso aqui, esse procedimento seria o handshake de 3 vias. O que é um handshake, traduzindo aí do inglês? É um aperto de mão, é um cumprimento. Então é como se fosse estabelecer as regras de início de conexão entre esse cliente e o servidor. Depois que eles entram nesse acordo, fazem um handshake, é um sistema orientado à conexão, obrigatoriamente faz o handshake, aí sim os dados podem ser transferidos. Aí manda e-mail ou acessa uma página na internet, enfim, todos os sistemas orientados à conexão passam por esse processo e depois a troca de dados. No final da conexão, na hora que eu não tenho mais interesse em transmitir dados, também é preciso repetir o handshake para encerrar a conexão. Bom, nós vimos aí os sistemas orientados à conexão que fazem o handshake e os não orientados. O que acontece? Não existe conexão? Existe. A conexão existe, só não existe a obrigatoriedade do cliente pedir para o servidor uma conexão. Ele simplesmente vai lá e começa a transmitir os dados. Tá? Então, aplicações que trabalham com sistemas orientados à conexão são aplicações mais confiáveis. Então eu tenho que ter aquele acordo de pré-estabelecimento de conexão. Agora, aplicações onde eu não estou interessado nessa confiabilidade, onde o tempo de ação do aplicativo é mais importante, aí nós usamos sistemas não orientados à conexão. Ao invés de pedir para o servidor uma conexão, eu simplesmente vou lá e pego a informação que eu tenho de interesse. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Por exemplo, uma transmissão de futebol, olha aí, a final da Copa do Mundo. Tem importância eu perder um pequeno detalhe do lance ou tem importância eu assistir a final da Copa do Mundo no horário em que ela está sendo transmitida? Não tem sentido eu querer assistir o jogo 2, 3 horas depois. Então a rapidez ela é predominante em relação à confiabilidade desse sistema. Sempre que isso acontece, nós dizemos que é preferível usar um sistema não orientado à conexão. Eu simplesmente vou lá, pego a informação e assisto. Então o servidor não tem noção de quantos clientes estão assistindo a esse vídeo. Simplesmente ele está transmitindo e não sabe quantas pessoas estão conectadas a ele. Tá? Então existem sistemas que são até um pouco mais fortes em relação a isso, em relação ao tempo, e outras aplicações também de transmissão de vídeo que o vídeo pode ser gravado e eu quero assistir isso em uma outra hora. De qualquer forma, na hora que eu começo a transmitir o vídeo, o usuário tem que estar do outro lado assistindo. Não importa se é um evento ao vivo ou se é, por exemplo, o final da novela que foi gravado há algum tempo. Mas eu não posso ter interrupções e começar assistindo um pedacinho agora e daqui 2 horas terminar de assistir. Então isso acontece para vídeo e acontece também para transmissões de rádio, por exemplo, pela internet. O som também é importante que seja transmitido no mesmo instante. Então sistemas não orientados à conexão, esses são os exemplos de utilização. A não confiabilidade e prevalecendo a rapidez na transmissão. Bom, vamos então para a nossa aplicação do dia, que seria a aplicação HTTP, cliente-servidor,
o modelo cliente-servidor então para o protocolo HTTP. Vamos repetir aquela figura e acrescentar agora as informações do HTTP. De novo, olha, aqui estão os elementos, né? Isso aqui é importante, isso aqui pode ser até que apareça na prova aí, ó, quais são os elementos de um modelo cliente-servidor, né? Então temos aqui os endereços IPs do cliente, do servidor, a porta lógica do cliente, do servidor, o navegador, o browser, o aplicativo, enfim. Observem aqui, a porta lógica agora que está no modo listen, né? Estou escutando no modo escuta, é a porta 80. O meu servidor, o servidor que nós vamos trabalhar, é o servidor Apache, um servidor que serve tanto para Linux quanto para Windows. E aqui os aplicativos de configurações e o daemon, né? O daemon do Apache é o HTTPD, é um arquivo lá no Linux que nós vamos trabalhar. E o httpd.conf seria um arquivo de configuração. Nessa versão que nós vamos trabalhar existem vários outros arquivos, né? Não é um só, não é apenas um arquivo de configurações. Vocês vão ter oportunidade de trabalhar isso no encontro presencial. Muito bem, o que é o protocolo HTTP? É um protocolo típico para envio de dados do servidor para o cliente. Você tem uma página na internet e o cliente solicita e o servidor envia esses dados para que ele possa ver no navegador. Tipicamente, então, o cliente ele faz esse pedido, esse protocolo de pedido chamado de GET. Normalmente a página principal do servidor, uma página web, ela recebe esse nome aqui, ó, index.html. Então o cliente está solicitando todos os objetos, todos os conteúdos daquela página. Né? O que pode ter numa página? Links, figuras, arquivos, enfim, imagens. Então uma série de coisas que pode conter uma página, nós chamamos isso de objetos. Então solicitando todos os objetos da página index. Eventualmente o cliente, né, embora seja o HTTP um protocolo típico de envio de dados, o cliente pode enviar dados dele para o servidor. Por exemplo, quando ele preenche um formulário. Então, ao invés de ele usar o GET para buscar os dados, ele usa o POST para enviar dados, para colocar dados no servidor. Vamos ver uma requisição de dados aí do HTTP. Essa figurinha aqui representa o cabeçalho de informação, de solicitação, né, de uma informação do cliente para o servidor. Ora, vocês não estão acostumados a trabalhar com esse tipo de informação porque simplesmente são usuários de internet que entram no navegador, escrevem lá www, o nome do site, ftm.edu.br, apertam Enter e pronto. Aqui nós estamos um pouquinho além desse nível. Eu vou até deixar um vídeo aí para que vocês possam assistir, chamado de Warriors of the Net. Recomendo que vocês assistam essa animação, uma animação muito interessante sobre serviços cliente-servidor, envolvendo o HTTP, inclusive. E eu vou recomendar que vocês assistam isso aí nos complementares. Bom, então vamos de novo aqui. Ó. Uma requisição de dados ela é feita assim. O cliente vai pedir algumas informações, ele vai se comunicar com o servidor logo após o handshake, é claro, essa figura não representa o handshake, para buscar informações deste servidor. Bom, então eu preciso de algumas linhas de comando. É claro que você não vai digitar isso. Né? Nós podemos até fazer isso na aula experimental. O navegador, o seu browser, ele faz isso por você. Então aqui tem o modelo, o esquema de como é que é essa requisição de dados no cabeçalho HTTP. Eu tenho um método, o SP representa um espaço em branco, a URL o endereço que eu quero conectar, novo espaço em branco, a versão do protocolo HTTP, um CRLF, que é o Carriage Return Line Feed, é um Enter, né, indicando que você vai mudar de linha, e na próxima linha vários parâmetros do cabeçalho que são repetidos para que você faça uma conexão. Terminou aqui com uma linha em branco e aperta Enter e aí os dados são transmitidos. Um exemplo aqui. Bom, qual é o método então que eu uso para acessar o servidor? Nós já vimos na figura anterior, o GET é o método de busca. O URL é o www.index.html, então eu estou nesse endereço, estou interessado nesse endereço. A versão do HTTP, aqui a versão HTTP 1.1, também tem a 1.0, vou comentar daqui a pouco sobre elas. E aqui alguns parâmetros do cabeçalho. Host informa aonde está esse serviço, né? Ele está hospedado em qual host. O método connection close, significando que depois que eu buscar todos os objetos, figuras, index, enfim, daquela página,
a conexão deve ser encerrada sozinha, enfim. São vários outros parâmetros que eu vou mostrar no exemplo daqui a pouquinho. Bom, quando o servidor recebe esse pedido de informação, ele também envia uma resposta. A resposta do servidor, semelhante aqui àquele cabeçalho mostrado, só que com outros parâmetros. Eu tenho aqui na primeira linha a versão, o espaço em branco, um código que identifica se a resposta foi dada com sucesso ou não. Às vezes o cliente pediu uma informação, ela não existe, e ele dá aquela informação, aquela mensagem de resposta de que não foi encontrado, enfim. Normalmente o código de estado é um número 200, por exemplo, representa que a mensagem foi transmitida com sucesso. E na frente uma frase, um ok, ou arquivo não encontrado, né, file not found, as informações que aparecem. E aí também as linhas de cabeçalho de resposta, identificando a data do arquivo, o tipo de arquivo, enfim. Aqui embaixo um exemplo disso, olha. O HTTP, versão 1.0, então a versão do protocolo. O 200, representando o código de estado de aceite. E uma frase curta, um ok, então que deu certo aí a transmissão. E aqui são os parâmetros, olha, a data de criação do arquivo, qual é o tipo de hospedagem, está no servidor Apache, o tipo de linguagem, está em inglês, a última vez que o arquivo foi modificado, data, horário, enfim. O tipo de conteúdo daquele arquivo, o text HTML é o padrão mais comum, é uma página simples. E também o método connection close, dizendo que quando todos os dados forem transmitidos, a conexão deve ser encerrada imediatamente. Aí, agora sim, um exemplo de mensagem no HTTP, que vocês podem até fazer no encontro presencial ou em casa mesmo, para testar, usando o Linux, lá, o prompt do Linux, ou também o CMD lá no Windows, né, se quiserem testar por lá. A gente escreve aqui, ó, telnet www.iftm.edu.br e aqui na frente o número da porta, afinal eu quero fazer uma conexão HTTP, porta 80. Ele vai mostrar que está tentando fazer a conexão com o IP daquele servidor, vai mostrar essa mensagenzinha e a gente escreve aquela primeira linha de solicitação do cabeçalho. Lembra que eu colocava o método, qual era o destino, né, o alvo, e na frente qual a versão do protocolo, separados por espaços aqui. Ó. Então eu escrevo um get maiúsculo, espaço, /index.php, que é a página que eu quero buscar lá no IFTM, espaço http maiúsculo, /1.0 maiúsculo, aperto duas vezes o Enter, e aqui está o cabeçalho com as informações de resposta, olha só. Como é que era o cabeçalho de resposta? Ele vinha a versão do protocolo, olha lá, espaço, um código de resposta e na frente uma frasezinha de resposta dizendo que foi com sucesso ou não. Né? Aí as informações de cabeçalho, a data de criação, o tipo de servidor, enfim, as várias informações. Terminou-se de transmitir o cabeçalho, aí vem a informação que eu solicitei, que era o conteúdo da página. Se eu pegar essas tags HTML aqui e jogar no navegador, eu consigo ver o que era aquela página que eu estava solicitando. Enfim, dentro desse shell aqui do Linux ou do próprio CMD do Windows, você não tem um tradutor para esse conteúdo HTML aqui. Você só vai ver mesmo o código-fonte da página. Mas se você copiar, salvar como extensão HTML e tentar abrir no navegador, você vai conseguir ver a página aí. Bom, existem duas versões para esse protocolo HTTP, a 1.0 e a 1.1. A versão 1.0 é bastante antiga, nós trabalhamos com conexões que não são persistentes. O que significa? Significa que, imagine uma página que tem 10 objetos. O que seriam os objetos, de novo? Os links, figuras, enfim. Para cada conexão, para cada objeto eu tenho que fazer uma conexão. Então eu faço lá o handshake de 3 vias, lembra? Servidor, vamos conectar, o servidor responde que quer conectar e você fala que quer conectar também. O que você quer na página? Eu quero o objeto 1. Pronto. Aí o servidor transmite o objeto 1, que era a primeira figurinha da página. E aí começa o processo de encerramento de conexão. O servidor, vamos desconectar, a terceira via, pronto, desconecta. E aí vem de novo. O servidor, vamos conectar e faz todo o processo de handshake novamente para pegar a segunda figurinha que tinha na página. Né? Lembra que ela tinha 10 figurinhas. Enfim, ele é bastante lento para fazer isso. Para cada objeto na página eu tenho que fazer uma conexão. E aí inventaram uma versão mais nova, que é o HTTP 1.1, que ela é persistente. Ou seja, eu faço o handshake de 3 vias a primeira vez, solicito para o servidor todos os objetos daquela página, todas as figurinhas que tiverem lá, e só encerro na hora que tiver terminado de transmitir tudo. Então transmite tudo
É claro que a transmissão ela vai aumentando, nós chamamos isso de partida lenta, né? Que a primeira, imagina uma página que você vai pegar que está cheia de figuras. Então, no início da conexão ele transmite uma figurinha, daqui a pouco ele está abrindo duas, daqui a pouco quatro e começa a abrir tudo mais rápido, né? Então a velocidade vai aumentando à medida que as coisas vão acontecendo. Então seria a versão do protocolo 1.0 ou 1.1. Bom, no handshake de 3 vias, em qualquer transmissão de dados, o cliente manda dados para o servidor manda dados para o cliente. O processo que vai desde o tempo gasto para que o cliente peça uma informação para o servidor e o servidor devolva essa informação até o cliente é chamado de RTT ou Round Trip Time. É o tempo que gasta para um pacote sair do cliente, chegar no servidor, ser processado e voltar até o cliente novamente. Tá? Então, esse round trip, por isso round, ele vai e volta. Tá? Isso é muito importante para definir como é que o servidor trabalha, como é que o servidor funciona. O servidor Apache, que nós vamos trabalhar aí na semana, é um dos servidores, talvez o mais popular, servidor HTTP, o navegador que vai oferecer as páginas www, onde vão ser hospedadas as páginas. Está disponível em versões para Linux e Windows, mas na nossa tarefa aqui nós vamos trabalhar com o servidor Linux. Dessa forma, então, eu tenho aqui o cliente, que vai ter um browser ou navegador, esse tracejado representando a conexão socket, né? Nesse caso aqui é orientada a conexão, desculpe, né? No HTTP é obrigatório esse handshake sendo feito. E aqui as informações do aplicativo, que vai ser o Apache 2, o daemon dele Apache 2, isso versões para Ubuntu, que é o que vocês vão usar no laboratório, né? Varia bastante aí dependendo do tipo de versão que vai ser instalado. O arquivo de configurações com Apache 2 e vários outros arquivos, a porta lógica 80 e o IP do servidor. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com essa configuração, né? Principalmente no arquivo de configuração ou nos arquivos de configuração do Apache 2. Bom, alunos, espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento da primeira aula de hoje. Estou à disposição para tirar dúvidas e façam bons estudos aí durante a semana. Até a próxima.